Então, eu mudei o número, eu bloqueava as pessoas, eu não atendia o telefone, né? Eu bloqueava a luz, eu vivia num quarto escuro, dia e noite. As coisas, pra mim, elas... Teve um momento que eu fiquei perguntando, falei assim... Eu fiquei me perguntando, eu falei, gente, será que eu tinha que ter feito tudo diferente? Porque eu busquei, assim, eu fui corajoso, eu trabalhei desde pequeno, eu dei duro mesmo, eu abri mão de muita coisa, de estar do lado da minha família, que é muito importante pra mim, de fazer tantas coisas pra poder ser uma pessoa, pra alcançar um objetivo. Certo. Né? Eu queria ter uma produtora, assim, em São Paulo, de sucesso, moderna, jovem, disruptiva, esse era o sonho, assim. E aí... Quando eu cheguei ali nos 30 e poucos e eu vi que não estava acontecendo, eu falei, meu Deus, será que eu tinha que ter feito diferente? E esse tipo de questionamento, Luiz, me levou até para depressão na época, né? Eu fiquei 3 anos em depressão e foi um período muito difícil. Na verdade, foi o término de um relacionamento e um erro que eu cometi, né? Eu achava que os casamentos eram para sempre, né? E aí eu construí a minha profissão em cima de um relacionamento. Certo. E depois de 11... Me casei muito novo, com 18 anos. E aí depois, quando acabou, minha vida acabou também. Nada fazia sentido pra mim. Então eu precisei voltar pra casa da minha mãe, reservar um tempo pra mim, né? E aí ali eu comecei a buscar o autoconhecimento. 3 anos nisso. 3 anos, assim... É pesado, hein? 3 anos duro, mas ainda ficaram alguns resquícios. Quando eu vim pra Belo Horizonte, no final de 2017, eu ainda não estava 100% recuperado da depressão, mas... Fui me apegando às oportunidades que eu tinha para ver se eu recuperava, sabe? Se eu me recompunha, assim. E aí, sim, eu sempre tinha esse objetivo de ser um empresário de sucesso, de impactar as pessoas, de deixar minha marca no mundo. Só que quando eu vi que eu já estava com 30 e poucos anos e isso não tinha acontecido, eu falei, será que vai acontecer um dia, né? E aí, com o autoconhecimento, a meditação, que me ajudou muito também. Tá? Como que você saiu dessa? Como que você... Primeiro com o apoio da minha família, que foi imprescindível. Assim, eu voltei para casa da minha mãe, eu sabia que eu ia ficar muito mal mesmo, e aí fiquei. E aí, o apoio da minha família. Por exemplo, teve uma situação, meu irmão tá até me visitando pro meu aniversário, né? Ele é um cara extraordinário, ele é formado em Direito, e a gente tinha uns papos muito bons. E eu, quando eu tava em depressão, eu fiquei em cima da cama mesmo. Assim, eu conto que assim, a minha vida se resumia a bloquear. Eu bloqueava tudo que eu podia. Então, tudo que eu tinha vivido, construído ali de networking, de relacionamento, de tudo, não fazia mais sentido pra mim. Então, eu mudei o número, eu bloqueava as pessoas, eu não atendia o telefone, né? Eu bloqueava a luz, eu vivia num quarto escuro, dia e noite. Isso é muito ruim, né, bicho? Doía pra caramba aqui, perdi cabelo, foi bem intenso. Bloqueava a comida, eu sempre fui magro, é de família, mas eu emagreci muito naquela época também. E eu chorava todos os dias mesmo, assim. E até tem uma situação que eu acho que eu nunca comentei com ninguém, mas eu fazia registros disso também, sabia? Então tem muitas fotos minhas, assim, de chorando. Porque eu precisava um dia olhar para aquilo e falar... Só que você passou por tudo isso, não foi em vão. Você precisa aprender alguma coisa com isso. Tava falando do meu irmão, certo dia ele chegou pra mim e falou assim, Wallace, poxa, você tá há tanto tempo assim, aí tá oscilando, tem dia que você tá se sentindo melhor, tem dia que não tá nada bem. E aí vai ter um vestibular agora, e é sábado agora, isso era, sei lá, uma quinta. E por que você não presta? Só por experiência mesmo, poxa, você foi pra lá pra fazer faculdade pra Belo Horizonte. Pra fazer faculdade, acabou não estudando, agora que você tá aqui nesse tempo, por que você não tenta? Só pra ver como você se sai. E foi embora. Ele falou isso e saiu. E aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá, eu não posso, eu tenho que fazer isso por ele até. Por mim e por ele. E aí quando ele saiu, eu fui lá pro computador e pesquisei. Falei, mas eu vou estudar o que a essa altura, né? E aí eu vi um vídeo de uma menina falando sobre publicidade no YouTube e falei, vou prestar publicidade. E aí prestei o vestibular. Entre mais de 800 pessoas, passei em 6º lugar em depressão, sem estudar há muitos anos. Ganhei uma bolsa e comecei a fazer a faculdade. Então foi tipo assim, eu não esperava estudar àquela altura, né? Você me perguntou sobre as coisas que me ajudaram. A família ajudou muito nesse sentido, o autoconhecimento, a meditação me ajudou pra caramba.
Tem um negócio que eu não sei se já falei com você, não sei se você conhece, mas Ho'oponopono. Não. Eu já ouvi alguém falar isso. Talvez até tenha sido eu, né, quando você foi lá, porque é um método de meditação que mudou a minha vida, assim. Como que é isso? Ho'oponopono, ele diz o seguinte, que o divino tenta nos tocar, você pode chamar de como você quiser, Deus, universo, né? O divino tenta nos tocar constantemente com boas inspirações. Só que às vezes existe um barulho interno, né, que interrompe esse fluxo. Então, é igual um pendrive. Às vezes, para você colocar um arquivo novo naquele pendrive, você precisa eliminar algumas coisas. Uma hora ele enche. Enche. Então, tem, por exemplo, uma meditação. A primeira que eu fiz chama Liberando Memórias, limpeza de memórias. E aí, quando eu fiz, foi tipo surreal, assim. Eu senti o toque físico da luz no meu corpo. E aí começaram a vir umas memórias, umas lembranças que eu nem sabia que estava aqui dentro. E aí comecei a me conectar num outro nível com o universo. Mesmo, assim. Então, hoje a lei da atração, ela funciona para mim. Então, eu penso uma coisa, eu tô precisando de tal coisa, assim, tô precisando de uma pessoa assim, assado, porque fulano vai sair, porque não sei o quê. Ela concretiza na minha frente. É impressionante isso. O universo emite sinais, assim, diários para mim. E é por conta disso, assim, do autoconhecimento, a meditação, essa conexão que eu fiz com o universo, sabe? E você continua fazendo a meditação, por exemplo, até hoje? Sim, sempre. Você vai levar isso pro resto da vida? Pro resto da vida. É uma coisa que transformou a minha vida, né? Então, esses são os principais pilares, assim, que me ajudou a superar essa fase. Mas eu também tive que ser muito forte. Eu tive que me apegar ao que aparecia de bom como a solução, sabe? É porque quando a pessoa tá nesse ponto, igual você falou que você tava, né? Na escuridão mesmo, né? Assim, é daqui pra ali pro cara desistir de vez, né, bicho? Esse pensamento passou pela minha cabeça algumas vezes lá. E eu não podia fazer isso, sabe por quê? Por consideração à minha família. Porque minha mãe não mereceria passar por esse tipo de situação. E assim, eu sabia que um dia isso ia passar, Luiz. Então eu falei, não, isso vai passar. E quando passar, inclusive, eu tenho que ter uma ideia perfeita para recomeçar a minha vida. Aí sabe o que eu fiz, mesmo naquela condição de depressão, em cima da cama, num quarto escuro, sem comer direito? Eu decidi registrar todas as ideias que eu tinha, comecei a registrar no Evernote, um bloco de notas que eu baixei no meu celular. Aí ali eu criei modelos de negócio, planos de negócios. Na época o Snapchat estava bombando, aí tinha aquela Bel Pass que estava fazendo um maior sucesso com a Fase Nova, uma empresa muito legal lá em São Paulo. Tiveram umas polêmicas em torno dela, mas não perde o mérito disso, sabe? E eu ficava olhando para aquela empresa e falava, gente, quando isso passar, eu quero ter uma empresa tão legal quanto a dela. Porque fomentava o empreendedorismo, valorizava os talentos em geral, sabe? E era, como eu disse, jovem, moderna, disruptiva. Então eu falei, eu quero uma empresa assim quando isso passar. E aí, enfim, então tudo que eu observei ali de demanda, de coisas que estavam latentes na nuvem, tudo eu fui registrando. E aí depois essas ideias serviram para eu conseguir o meu primeiro sócio, o cara que colocou o dinheiro que eu não tinha para a abertura da Máxima. Pedro Augusto, um jovem de 24 anos. Olha que legal. Caramba! A vida, ela tem essas surpresas, né, velho? Tem. Na verdade, a gente não entende por quê, né? Muitas vezes a gente não entende o porquê que você passa por tanta coisa, mas, hoje eu vejo que tá tudo muito conectado, muito. E aí o que a gente não pode é desanimar. Eu acho que a gente tem que continuar buscando autoconhecimento, buscar por conhecimento em geral, né?